Olá, meninas e meninos, tudo bem? Eu sou Camille Borba, este é o meu sinal. E hoje eu serei a professora de língua portuguesa de vocês do 9º ano. Primeiro, antes da gente começar, gostaria de apresentar e agradecer Laisa, que fará a nossa tradução para Libras, o que torna a nossa aula muito mais acessível. Falando em nossas aulas, elas estão disponíveis onde? Vocês sabem, no nosso canal do YouTube Educa Recife. Então, se vocês quiserem reassistir essa aula ou as anteriores, é só ir lá. E temos também o nosso aplicativo Educa Recife, que está disponível em todas as plataformas. E vocês podem baixar tanto diretamente na loja de aplicativo, quanto pelo QR Code. Eita, gente, do outro lado, pronto. Quanto o QR Code na tela, tá certo? E o grande diferencial do aplicativo qual é? É o chat. E quem fará o nosso maravilhoso chat de hoje é a nossa querida professora de língua portuguesa, Adriana. Vamos lá dar um oizinho para ela? Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui no chat, tá? Ligadinhos, conectados, temos alunos, né? Rebeca já está aqui dando bom dia e vamos juntos. Bom dia, Rebeca. Eu espero que você goste bastante da aula de hoje, viu? Foi feita com muito carinho. Então, hoje a gente vai continuar as nossas discussões sobre a linguagem literária e a linguagem não literária. Vamos primeiro dar aquela respirada para a gente se conectar com a aula de agora, porque eu sei que vocês tiveram outras aulas e é um pouco difícil às vezes a gente, né, voltar para o centro. Então, a gente respira, entra no chat, dá aquele bom dia maroto, peguem lápis, caneta ou tablet, sentem-se confortavelmente e vamos começar revisando conceitos que a gente já viu na aula passada, do que é linguagem literária e linguagem não literária. A linguagem literária pode ser encontrada nos textos em prosa e também nos textos em verso, enquanto que a linguagem não literária pode ser encontrada nos gêneros textuais que têm a obrigação de empregar uma linguagem que não seja um problema para a compreensão. Deve, portanto, ser clara, objetiva e concisa. A linguagem literária, ela não tem essa obrigação de informar. Vocês lembram? Ela é principalmente material do engenho poético, né? Do engenho inspiracional, do engenho literário, desse trabalho com a linguagem. Então, a linguagem literária é permitida certas liberdades, certa flexibilidade da língua, dos usos. Lembra? A gente já viu isso tudinho. E aí, agora a gente vai estudar o quê? A função poética da linguagem, que está relacionada justamente à linguagem literária, tá? Então, a função poética da linguagem, também conhecida como estética, é a função da linguagem que tem como objetivo valorizar a mensagem da forma que ela está sendo transmitida. Então, aqui a gente vai ter uma valorização da forma, uma valorização da maneira como o foco aqui, o foco da comunicação é justamente na mensagem, né? A função poética é uma das 6 funções da linguagem definidas por Roman Jakobson, que foi um linguista que esquematizou a comunicação. Então, de acordo com a sua teoria, cada uma das funções linguísticas teria um foco em algum dos elementos da comunicação. Então, vamos fazer aquela revisãozinha dos elementos da comunicação, né? A gente tem o emissor, que é aquele que fala. A gente tem o receptor, com quem se fala. Por exemplo, nesta situação de comunicação agora, eu sou a emissora e vocês são os receptores. A mensagem é exatamente o conteúdo, é o que eu estou falando para vocês, que é o que se fala. A gente tem o referente ou contexto, que é o assunto da mensagem, né? A gente tem o canal ou contato, que é o veículo, e a gente tem o código, que é o sistema de linguagem. Então, esses são os 6 elementos que Jakobson pensou, né, para a gente refletir sobre a situação da comunicação. Porém, o que a gente vai ver hoje é quando há o foco na mensagem. A gente tem a função poética da linguagem, que nada mais é do que
Acontece quando o objeto exaltado é o que? A palavra. Ela deve ser trabalhada e comunicada de uma forma interessante para que o leitor seja atraído. Entre as suas principais características é possível citar palavras como a função estética, utilização do sentido figurado ou conotativo, utilização de textos bem elaborados, presença de figuras de linguagem como a metáfora, proporciona uma subjetividade ao texto, busca surpreender, fugir do comum. São facilmente encontradas na literatura, na poesia, na música e na publicidade. E como é que a gente pode relacionar essa função poética à linguagem poética? Perdão, à linguagem literária. Justamente por esses elementos que permitem uma liberdade da linguagem. Então, quando a gente usa a linguagem nessa função literária, a gente está também usando a função poética, porque o foco agora é na mensagem, é na palavra. Então, o trabalho ali é na palavra, é com a palavra, tá? E aí, vamos pensar o que é denotação, o que é conotação. Porque eu falei ali, né? Eu falei que a função poética prescinde de um uso denotativo da linguagem. Perdão, gente, do uso conotativo da linguagem. Então, vamos ver o que é cada um deles. Ó. Quando eu falo em denotação ou sentido denotativo, eu estou falando do uso do sentido literal ou real da linguagem em uma declaração. Quando utilizada, ela não proporciona espaço para as outras interpretações, sendo, portanto, objetiva e precisa. E eu me sinto na obrigação de fazer uma breve observação sobre isso, que é, mesmo que eu esteja usando um sentido denotativo, ainda assim eu posso causar ruído, de modo que haja diversas interpretações. Mas esse ruído, essas várias interpretações, são uma falha na minha comunicação e não uma intenção. Então, é importante que a gente pense nisso. É muito semelhante da gente pensar na ambiguidade, lembram? Que a ambiguidade tanto pode ser um desvio, quando ela não é proposital, quando ela é feita sem querer, e ela pode ser uma figura de linguagem, quando ela é intencional, a mesma coisa aqui. Denotativamente, quando a gente usa o sentido denotativo, idealmente, a gente quer diminuir esses ruídos, a gente quer fazer o quê? A gente quer usar uma linguagem precisa, clara, que não deixe margem para dúvida. Mas, às vezes, a gente pode não dominar tão bem algum gênero, alguma estrutura, algum elemento da língua, e a gente causa esse ruído, tá? Então, se observem, releiam tudo o que vocês fazem, tá? Ó, por esse motivo, a denotação compreende o quê? Os sentidos do dicionário, aqueles sentidos correntes, de uso comum, né? Ou seja, o sentido próprio, original e direto. Esse original, eu pediria para a gente ler com um pouco de cuidado, né? Porque algumas palavras hoje são usadas em um sentido bem distante, mas são usos dicionarizados, comuns, né, à língua. E aí, com o intuito de não abrir margem para outras interpretações, muitos gêneros fazem uso desse sentido denotativo. E a gente pode relacionar esses gêneros como gêneros que utilizam uma linguagem não literária, né? Que a gente tem notícias e reportagens, bulas de remédio, manuais de instrução, textos científicos. São gêneros que buscam esse sentido mais próximo do real, digamos assim, o que deixe menos margem para ambiguidades. E aí, quando a gente pensa nesses gêneros, a gente pensa em uma linguagem não literária e a gente pensa em um sentido denotativo da linguagem. Tudo certinho? Professora Adriana, temos alguma dúvida, algum comentário, alguma coisa aí no chat? Professora Camille, por aqui está tudo tranquilo, bastante atentos aqui, tem bastante alunos participando da aula, então acredito que eles estão absorvendo este conteúdo. Que pode maravilha. Seguir muito bem. Muito bem, então, vamos continuar. Já a conotação, que eu acho que é o que nos importa agora, é esse sentido figurado. É um sentido metafórico ou subjetivo da linguagem. Então, é um uso que o autor vai fazer, ele vai trabalhar esse sentido da linguagem dando um contexto. Vocês lembram de um conto que eu trouxe uma vez, de Veríssimo, Palavreado?
que ele usa diversas palavras fora de seus contextos habituais. Mas ainda assim, seu texto, ao invés de ficar confuso, ele é compreensível, porque ele dá o contexto para que a gente entenda o sentido das palavras, mesmo sendo um sentido tão diferente daquele do dicionário. Então, ó, quando utilizada, ela proporciona interpretações abstratas, que vão além do sentido real das palavras, ou seja, das definições que aparecem nos dicionários. Por esse motivo, ela recorre ao uso das figuras e vícios de linguagem para a transmissão de mensagem. Por quê? Porque a gente quer alargar esse uso da palavra. Quando a gente fala em um sentido conotativo, a gente está falando de um uso imaginativo, de um uso criativo. Então, a gente precisa de recursos que permitam que a gente use essa liberdade da linguagem, tá? Então, exemplos de gêneros que usam essa conotação. Então, textos literários, a gente tem poemas, crônicas, prosas, novelas, mensagens publicitárias, charges e tirinhas, histórias em quadrinhos, tá? O sentido conotativo é expresso pelo uso da palavra ou expressão em sentido figurado. Ele depende do contexto que é empregado, sendo muito utilizado na literatura. Isso porque no meio literário, muitas palavras têm forte carga de sensações e sentimentos. Por quê? Porque quando a gente pensa num engenho literário, a autora ou o autor pretende o quê? Construir imagens simbólicas para o seu leitor, para que ele compreenda. Já o sentido denotativo representa o emprego de palavras ou expressões em seu sentido próprio, literal, original, real e objetivo. Muitas vezes é caracterizado pelo sentido do dicionário, ou seja, a primeira acepção da palavra, a primeira compreensão da palavra. Nos dicionários, depois da acepção denotativa, há, entre parênteses ou colchetes, o termo figurado. Então, se vocês têm dúvida de alguma palavra, vão no dicionário, gente. Eu já cansei de falar isso aqui. Porque o dicionário ele vai funcionar como uma grande biblioteca, não, um grande compilado de significados, de sentidos, e a gente aprende tanto os sentidos denotativos quanto os sentidos figurados, os sentidos conotativos, tá? Então, ó, vamos ver o exemplo aqui. Depois de jogar bola, nós comemos um churrasco. Tranquilo, a gente tem um sentido denotativo. Ele realizou o ato de comer, né, um churrasco. Mas aqui, ele comeu bola na prova de matemática. Não quer dizer que ele literalmente comeu uma bola, é um sentido figurado. Então, quer dizer que, tipo, ele deu bobeira na prova, enfim, é um outro sentido. E para a gente construir esses novos sentidos, temos recursos maravilhosos, que são as figuras de linguagem, tá? As figuras de linguagem, elas consistem em fugas discursivas da língua, uma vez que nem sempre uma ideia pode ou precisa ser comunicada literalmente. A criatividade humana permite uma comunicação fluida e que muitas vezes não se adapta à literalidade ou à realidade palpável do mundo. Para que todas as possibilidades sejam alcançadas, as figuras de linguagem abrangem diferentes modalidades. A gente tem as figuras de semântica, ou seja, as figuras da palavra, as figuras de sintaxe e as figuras de fonética, de som. Então, a gente tem uma palavra, uma estrutura e o som, tá? A gente vai hoje se deter nas figuras de semântica, tá? Porque são muitas figuras de linguagem e seria muito conteúdo para uma aula tão curtinha, né, gente? Se talvez a gente tivesse o dobro de tempo, aí daria para ver tudo, mas a gente vai aos poucos vendo os assuntos, tá? Então, nas figuras de semântica, eu trago primeiro a metáfora, que eu acho que é uma das principais figuras, né, de semântica. A metáfora ocorre quando se faz uma comparação implícita, uma comparação sem usar expressões que marquem uma comparação, tá? Então, é aquela construção de comparação implícita que não vai usar, como, tanto quanto, parece. Então, ó, você tem uma pedra dentro do peito. No exemplo, a metáfora serve para dizer que a insensibilidade de alguém é como um coração tão duro quanto pedra. Eu posso dizer assim, minha mãe é uma leoa. Eu quero dizer que ela literalmente é um animal, é uma fêmea do leão,
é um mamífero caçador. Eu quero dizer isso? Claro que não. Eu quero dizer que a minha mãe possui características semelhantes à da leoa. Então, eu posso dizer que ela é feroz, que ela é brava, que ela é guerreira, porque são ideias associadas à figura da leoa. Eu posso dizer, meu coração é um cristal. Quer dizer que dentro do meu peito eu tenho um coraçãozinho feito de cristal? Não. Mas que semelhanças, que características do cristal eu posso querer dizer com essa frase? Eu quero dizer que o meu coração é frágil, é delicado, é fácil de partir, porque o cristal possui essas características. Então, quando a gente pensa em metáfora, a gente precisa pensar nisso, nessa comparação entre dois seres que ocorre de maneira implícita, ou seja, sem a marcação da comparação. Tranquilo? A gente tem agora a comparação, que é uma metáfora explícita. Não, tô brincando, gente. Mas é exatamente, a ideia é você aproximar seres que, tipo, emprestar característica de um ser para outro, mas dessa vez a comparação ela é explícita, ela é marcada na oração. Através do quê? Através das palavras como, dos conectivos, como, assim, tal qual. Então, seus olhos são como jabuticabas. Então, eu quero dizer o quê? Que seus olhos são negros, que seus olhos são doces, que seus olhos são profundos. Porque eu estou dando características, emprestando características da jabuticaba para os seus olhos. Tranquilo? Continuando, a gente tem a metonímia. Então, vamos lá. O que é a metonímia? A metonímia ocorre quando se substitui um termo por outro. Essa substituição, porém, é feita pela proximidade das referências entre os dois termos. Quando eu uso comer o prato inteiro, eu não quero dizer que a pessoa comeu literalmente aquele prato, o vidro de plástico. Não, eu quero dizer que ele comeu a comida, mas aí eu vou fazer uma substituição de um termo por outro, porque são termos próximos, com sentidos próximos. Mesma coisa no segundo exemplo. Adoro ouvir Caetano Veloso. Embora eu quisesse muito ouvi-lo pessoalmente falando no meu ouvido, não é isso que eu estou querendo dizer. Eu quero dizer que eu adoro as músicas, eu adoro ouvir as músicas de Caetano Veloso. Mas, ao invés de eu usar as músicas de Caetano Veloso, eu faço uma aproximação. E aí eu troco um termo por outro. Eu poderia dizer, eu adoro ler Butler, por exemplo. Mas não quer dizer que eu gosto de ler a autora em si, né? Eu gosto de ler os livros dela. Ficou claro? Ironia. Ironia é uma ótima figura de linguagem para a gente aprender. A ironia ocorre quando se expressa uma ideia por meio de uma construção que diz o oposto do que realmente se quer dizer. Por exemplo, não para de chover. Que ótima ideia vir hoje para a praia. Reparem que um recurso fundamental para a ironia é o tom. Por quê? Porque o tom, às vezes, vai marcar que, de fato, eu estou sendo irônica. Por exemplo, essa criança é um anjinho, já destruiu a casa inteira. Ele não é um anjinho, eu quero dizer o contrário. Mas aí você vai fazer o quê? Você vai fazer uma crítica implícita também, né? Não é todo mundo que compreende ironia, viu, gente? Então, é um recurso interessante de ser aprendido. A gente tem a hipérbole, que eu costumo dizer que é a minha grande figura de linguagem, porque eu sou uma mulher hiperbólica. Então, o que é hipérbole? É o exagero. É quando você diz, chorei um rio de lágrimas. Olha o drama, o exagero, né? O empenho, o sentimento ali. A hipérbole corresponde ao uso intencional de expressões muito exageradas. Para quê? Para dar ênfase, para se passar uma ideia. Então, ó, que demora, estou esperando há séculos. Claro que não são séculos. Às vezes foram alguns minutos. Mas para se dar uma ênfase, a gente faz o exagero. A mesma coisa de morri de comer. Você não morreu. Você está sendo exagerado. Ou isso, né? Eu já usei muito essa de chorei um rio de lágrimas por você. Ou, nossa, sofri a noite inteira. Não é verdade. É um exagero. Então, assim, é para dar ênfase ao sentimento. De falar que chorei tanto, que parecia um rio de lágrimas. Um rio tem muita água. Então, se você chorou um rio, você chorou muito. A gente tem o eufemismo, que é quase que um oposto da hipérbole. Por quê? Enquanto a hipérbole é um exagero, o eufemismo é uma atenuação.
Então, a gente usa um eufemismo para atenuar, para suavizar alguma ideia tida como agressiva ou desagradável. Por exemplo, ele estava muito doente e acabou batendo as botas. Então, ao invés de a gente dizer que ele morreu, a gente pode só dizer que ele bateu as botas. A gente pode dizer, fulana descansou o final de semana. A gente fala isso geralmente como? Em duas situações. Ou fulana descansou, morreu, ou fulana teve bebê. E aí é importante o quê? O contexto, né? Para não causar ambiguidade. A gente tem a antíntese, que se dá quando a gente utiliza duas palavras ou ideias com sentidos opostos. Então, quem ama o feio, bonito lhe parece. Aqui a gente tem uma oposição das palavras feio e bonito. São ideias opostas, mas utilizadas em conjunto para passar o pensamento desse ditado popular. Se alguém ama uma pessoa, tal pessoa será considerada bonita pelo ser que a ama. Enquanto que o paradoxo ocorre quando a gente tem duas expressões opostas que são utilizadas de maneira que foge à lógica. Então, preste atenção aqui comigo. Respirem e eu vou explicar. Porque são, tanto antíntese quanto paradoxo, são figuras de linguagem muito semelhantes, assim como a comparação e a metáfora. E a diferença entre elas, às vezes, pode parecer muito sutil à primeira vista. A antíntese, a gente geralmente considera uma oposição vocabular, uma oposição lexical. É realmente opostos. Tipo, dia e noite. Frio e calor. Morte e vida. O paradoxo é uma oposição que foge à lógica. Por exemplo, sinto o estômago cheio de vazio. Ora, é logicamente impossível ficar cheio do vazio. Mas eu estou usando a linguagem como? No sentido figurado. Estou usando na função poética. E estou utilizando um paradoxo. Por quê? Porque não usa a lógica, não tem lógica dizer-se cheio de vazio. A mesma coisa ela achava o feio e bonito ao mesmo tempo. É um paradoxo. Quero sair e ficar em casa ao mesmo tempo. É impossível, há uma impossibilidade lógica, né? Então, sobre o exemplo, não faz sentido que alguém seja considerado feio e bonito ao mesmo tempo por alguém. Por isso, na frase ocorre o paradoxo. Temos também a catacrese, que representa o emprego impróprio de uma palavra porque não existe outra mais específica. Por exemplo, embarcou há pouco no avião. Não se embarca. Embarcar é colocar-se a bordo de um barco. Mas como a gente não tem um termo específico para avião, a gente empresta. A mesma coisa de dizer, descasquei o dente do alho. O alho não tem dente. Mas a gente não tem uma outra palavra que sirva. A mesma coisa com o pé da mesa, as costas do sofá, o braço da cadeira. Como nos faltam palavras para nomear especificamente esses seres ou essas partes, a gente usa emprestado palavras que tenham um sentido lógico parecido. Então, se você pensar quando eu digo um dente de alho, e você realmente reparar no dente do alho, poderia ser um dente. Ou o pé da mesa, tem uma função semelhante ao nosso pé, né? E a sinestesia, que eu particularmente acho uma figura de linguagem lindíssima, que ocorre quando a gente associa sensações por órgãos de sentidos diferentes. Então, com aqueles olhos frios, disse que não gostava mais da namorada. Então, vejam aqui, eu estou emprestando ao órgão da visão uma sensação do tato. Quando eu digo, o perfume doce de Aurélia me inebriava os sentidos. Ora, o perfume doce... Eita, gente, mas o perfume doce faz sentido, porque é olfato, perdão. Deixa eu pensar num outro exemplo aqui. Mas, o que é importante da gente pensar na sinestesia é justamente esse jogo de sentidos, né? E eu estava certa, porque quando eu falo doce, eu estava falando do paladar. Então, quando eu digo cheiro doce de Aurélia me inebriava os sentidos, eu estou misturando o olfato com o paladar. Ou talvez a doce visão de sua face.
Estou misturando de novo dois sentidos. Tudo tranquilo? Vamos ver a perífrase e fazer um exercício rapidinho, tá? Então, a perífrase é também chamada de antonomásia, que é um nome horrível, né? Convenhamos. Que nada mais é do que a substituição de uma palavra ou mais palavras por outra que as identifique. É quase como o uso do epíteto. Então, a gente pode dizer, por exemplo, a rainha do Teatro Nacional, a gente está falando de quem? De Fernanda Montenegro. Quando a gente diz o rei do futebol, a gente está falando de quem? De Pelé. Quando a gente fala o rugido do rei das selvas é ouvido a uma distância de 8 quilômetros. Qual animal a gente chama de rei das selvas? O leão. E para que serve esse recurso? Para que a gente não fique repetindo no mesmo texto o leão, o leão, o leão. A gente pode usar o leão, aí o felino, o rei das selvas. Então, ó, vamos fazer um exercício rapidinho. Assinale a única alternativa que possui figura de linguagem conhecida como metáfora. Correu feito louco para não perder o ônibus. Aqui a gente tem o quê? Uma comparação. Porque a gente disse que ele correu como louco, mas a gente tem explicitamente. Sua pele é um pêssego. Cabelos tão escuros como a asa da agraúna. Era delicada como uma flor. Então, a única que não tem, que é uma metáfora, é sua pele é pêssego. É um pêssego, porque a comparação aí é implícita. E aí, gente, nossa aula acabou. Nosso tempinho acabou. Vou passar para a professora Adriana para ela se despedir de vocês. Eu já volto. Um abração, pessoal. Até a próxima. Vê só, gente, para casa, eu queria que vocês printassem essa tela, lessem essa tirinha e me respondessem essas questões, tá certo? E eu trago o gabarito na próxima aula. E, como sempre, foi um prazer estar aqui com vocês. Um beijo enorme, espero que vocês tenham gostado. Tchau!